Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Nutrir e Aprender. Hoje com uma convidada muito especial que já é mais do que de casa, inclusive proprietária também da Saludi, nossa diretora de Nutrição e Saúde Integrativa, Denise Real, para conversarmos sobre um tema que não foi falado aqui ainda, que é a saúde da mulher. Eu acho que dentro de todos os temas que a gente já trouxe, esse é um dos mais especiais, porque a gente tem muitas particularidades, né, de acordo com a saúde da mulher em si e a individualidade fisiológica que existe, etc. E é super importante que a gente traga a D, que tem uma especialidade muito profunda sobre esse tema, para conversar com a gente sobre isso e fazer um overview sobre saúde da mulher. Então, você que conhece uma outra mulher que busca entender um pouco disso, ou então acha o conteúdo relevante, compartilha com uma outra pessoa, compartilha com algum conhecido, compartilha com a sua família e chama essas pessoas para conhecer um pouco mais sobre saúde da mulher e todo esse entendimento, porque cedo ou tarde é muito importante que a gente entenda sobre isso. Mas Dê, peço para que você se apresente, conta um pouquinho sobre você e deixo você dar esse show sobre saúde da mulher, porque disso você entende, fica à vontade. Ai, gente, que alegria estar aqui agora, né, na frente das câmeras, né, mas fico muito honrada com o convite. Já faz tempo que a gente está tentando com que esse assunto aconteça, né, para levar informação. Esse é o grande ponto aqui do podcast da Saludi. Mas eu sou nutricionista já há mais de 16 anos, então tenho uma trajetória aí. Fiz pós em nutrição clínica hospitalar, depois fui para fitoterapia e alimentos funcionais. Depois fiz fisiologia do exercício, fiz também em mindfulness e mindful eating. Depois, para entender um pouco mais da mente humana, comportamento. Aí fiz no NutriCoach com a Sophie Deran, que é uma francesa maravilhosa. Também fiz no INC, que é pós em nutrição comportamental, porque a gente lida, né, com propostas de mudança de hábitos e pessoas. E, enfim, gente, fui fazendo cursos para me autodesenvolver também, para levar a mensagem de uma forma mais clara, conseguir ter um atendimento mais expressivo. Dou mentoria para alguns nutricionistas também. Faço atendimento clínico numa clínica de medicina integrativa que eu adoro e é a que eu acredito. Enfim, dentre outras coisas, e a cereja do bolo. Grata pelo convite de fazer parte dessa equipe que eu adoro. Da Saludi como diretora de nutrição e saúde integrativa, com várias frentes, mas o grande ponto é trazer a voz do nutricionista. Então, eu fico muito feliz com esse ambiente aqui, muito à vontade. Prazer nosso. É um currículo um pouco extenso, né? A gente gasta uns 10 minutos do episódio aqui só de apresentação, mas isso reflete a propriedade que a AD é no tema e também a riqueza das informações que a gente compartilha aqui com vocês, que é esse o intuito, né? Um detalhe que eu esqueci, e o mais recente, né? Falei tanto da cereja do bolo, mas a minha frente de atuação agora que é a nutrição e saúde integrativa da mulher. Então, para abrir esse tema. Boa. Entrando já um pouco nessa introdução para a gente discutir um pouco sobre esse tema, eu tenho uma curiosidade um pouco, eu diria, básica, talvez para muitas pessoas, mas que na minha cabeça ela traz uma divisão justamente por conta dessas individualidades que eu compartilhei ali na introdução em relação à saúde da mulher especificamente e alimentação. Na sua opinião, qual que é a relação entre esses dois componentes, saúde da mulher e a alimentação de modo geral? Primeiro, a gente tem que entender que há uma distinção, né, prioritariamente de nutrição e alimentação para o homem e para a mulher. Nós somos distintos e tem que ser olhado dessa maneira. Por mais que a gente fala, muitas vezes, de uma forma ampla e generalista, tem coisas generalistas, né? Alimentação mais natural, sono, atividade física, ok. Mas no atendimento personalizado, ele tem que ser direcionado. E a mulher tem um ambiente fisiológico, orgânico, metabólico totalmente distinto do homem. Então, isso tem que ser levado em consideração na abordagem nutrição. Nutrientes, parte metabólica, parte óssea, muscular, oscilações que nós temos hormonais que refletem oscilações de humor, sim. Por isso, essas mais instabilidades de humor que tem a ver com aumento e queda hormonal dos nossos ciclos. Então, tem mais propensão à retenção, inchaço, oscilação do humor, dificuldade de emagrecimento. Nosso corpo foi feito para ter mais gordura, mais adipócito do que o do homem, porque nós podemos... É uma reserva, né, para a gente nutrir um feto. Então,
Tudo isso tem que ser levado em consideração. Saúde óssea, saúde muscular, tecidual, cognição e memória. A gente vai falar muito sobre isso aqui, que é uma demanda muito grande. Então, são coisas bem específicas da mulher e em todos os ciclos que ela está inserida. Bacana. Bacana. Não tinha tamanha visão sobre essa importância. E isso me traz uma outra pergunta, já entendendo essa particularidade da mulher especificamente, que assim, quando eu olho para a mulher, eu imagino, assim como homem, ser humano como um todo, diferentes fases de sua vida. Eu imagino que a infância tem as suas particularidades, a adolescência outras, porque tem uma evolução ali, a fase adulta, e acho que a idosa, que traz muita diferença também em relação a principalmente a infância, quando a gente fala de saúde. Quais são essas particularidades de cada uma dessas etapas e como que funciona o processo alimentar em relação a isso também? A nutrição ela é muito similar com o tratamento médico, que a gente busca especialidades. Então, a gente vai ver cada vez mais a nutrição especialista para cada fase de vida. E isso é muito bom. Bacana. Muito bom, porque a gente consegue se aprofundar, tanto profissional, em conteúdos pertinentes àquele universo. Então, eu vou estudar sobre materno-infantil, eu vou estudar sobre gestação, fertilidade, eu vou estudar sobre primeira infância, introdução alimentar, a adolescência. Como são demandas diferentes, não tem como o profissional ser excelente em todas, né? A gente vai deixar alguma coisa aquém. Então, é importante buscar, de fato, um profissional que converse com sua fase de vida ou com a sua preocupação, de fato. E cada fase, sim, tem uma demanda. Quando a gente fala em alimentação e nutrição, não só para a mulher, mas em todos os ciclos de vida, é importante para até a sua parte de formação. Então, dentro do útero da mãe, olha a importância da alimentação da mãe. E não só da mãe, né, mas também para o homem, para a produção de gametas e tudo, para gerar esse ambiente mais favorável, até para a fertilidade tem relação. Bacana. Escolhas positivas ou não. Toda a construção tecidual do feto, depois na primeira infância, introdução alimentar, na adolescência, o boom hormonal que acontece e tudo que está envolvido, o que ele é exposto a, começa a experimentar várias coisas. Muitas vezes aquela criança comia super bem, de repente, não come mais nada. Depois, na fase que a mulher é fértil, o que envolve todo esse momento, né? Preocupações também ali de fertilidade ou não, gestação. E as doenças também relacionadas nessa fase mais fértil, que a gente vai aprofundar aqui, sobre SOP, endometriose, né? Que acontece muito, é muito recorrente. E depois, fase climatério, menopausa, pós-menopausa. E a gente tem que se preparar, porque longevidade está aí e pretendemos viver bastante. E saibam que a gente vive nessa fase de pós-menopausa 1/3 das nossas vidas, mulherada. Então, não é uma coisa que, quando chegar eu vejo. Não, já temos que olhar para ela o quanto antes, né? E detalhar o que essa mulher precisa nessa fase, tudo que envolve o processo de senilidade, o que acontece fisiologicamente. Não adianta a gente se comparar com 40, 50 e como o nosso corpo respondia com 18. É frustrante. Mas não é simplesmente, então tá, estou envelhecendo. Perfeito. E deixa o barco correr. Não, o que eu posso fazer para enfrentar ou para estar em cada ciclo na melhor forma, com o bem-estar? Faz todo sentido. E eu fico perguntando aqui, como será que deve ser a vida das pessoas que não têm acesso a esse tipo de cuidado, ou então não têm esse conhecimento, né? Porque a gente está acostumado a seguir com a nossa vida de uma forma no freestyle, né? Tipo, eu vou seguindo, eu vou vivendo e tudo mais, vou vendo no que dá. E, cara, não é 100% assim, né? A gente precisa tomar cuidado, prestar atenção um pouco em tudo isso que acontece, em todas essas diferentes fases, entender principalmente como se isso realmente fosse um planejamento, o que vem lá pra frente, né? E para que eu possa me anteceder também, me preparar. E quando você trouxe vários termos aí, mas um me chamou a atenção, que é SOP. Eu vejo muita gente falando sobre, eu vejo muitas pessoas trazendo isso como algo negativo, algumas outras pessoas como algo um pouco mais natural. O que é isso? Como que a gente pode tratar? O que é SOP, pensando nessa questão? É um assunto muito recorrente, ainda tem muitas dúvidas. A SOP é um perfil de mulher mais androgênico, então é uma mulher que tem um nível mais aumentado de hormônios masculinos. E o que isso acarreta no corpo? Antes de falar o que acarreta no corpo, tem ainda até uma dificuldade de diagnóstico médico, né? A SOP é diagnosticada por um laudo médico, mas ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Vou falar de 3 pontos importantes aqui. Diferenciar o que é um cisto, diferenciar o que é um ovário policístico
e o que é a síndrome do ovário policístico, que é a SOP. Ah, tá. Boa. Eu ia perguntar. Vou falar um pouco mais superficialmente, óbvio, tá? Mas o cisto, ele pode ser uma formação do óvulo ali dentro, né, do nosso ovário, que pode ser pontual e pode ter um tratamento médico, pode ser medicamentoso ou cirurgia e tudo mais. Isso não caracteriza a síndrome. Ovário micropolicístico é natural da mulher. Nós nascemos com uma quantidade X de microóvulos, digamos assim, ali nos nossos 2 ovários. E no processo de menstruação, no nosso ciclo fértil, 1 ou 2 são estimulados, crescem e saem ali das trompas, vai para o útero. A gente pode engravidar ou não, né? Sai na menstruação. Então, quando é feito ultrassom e é verificado isso, é o estado normal do corpo da mulher. Então. Agora, a síndrome do ovário policístico, síndrome já faz uma alusão a multifatores. Então, tudo que vocês ouvirem de síndrome nunca é uma coisa só. Então, a síndrome, sim, ela tem o ovário micropolicístico, só que também sintomas. Um dos principais sintomas é a irregularidade da menstruação. Então, muitas vezes são adolescentes ou mulheres adultas que passam meses sem menstruar, e muitas vezes entra naquele desespero de, nossa, será que eu tô grávida ou não tô? Outra coisa, como tem esse androgenismo, então, em maior quantidade, os hormônios masculinos, características também deles. Aumento de oleosidade da pele, aparecimento de espinhas, inflamações, né, devido a essas espinhas, queda de cabelo, dificuldade de emagrecimento, principalmente gordura na região central, visceral, cansaço, fadiga. Então, a síndrome ela é caracterizada por pelo menos esses sintomas que a mulher apresenta, né? Então, todo esse compilado, né, de sintomas. E ela tem que ser tratada, porque ela pode ter dificuldade para fertilizar, para engravidar. E também, se não tratado, é um perfil, normalmente, se não tratado, que tem aumento de colesterol, aumento de LDL, então aumenta o risco de doença cardiovascular, dificuldade para emagrecimento. Então, ela começa a ter outros riscos que não só, tudo bem, não quero engravidar mesmo, não é só isso. Esse desnivelamento hormonal começa a apresentar alguns riscos para essa mulher. Então, tem que ser tratado. Na nutrição, a gente sempre olha para esse perfil. Normalmente é um perfil que tem resistência insulínica. Então, a insulina não tem uma boa ação. Então, é uma mulher que vai ter essa glicose mais elevada e dificuldade de ação desse hormônio que tira a glicose do sangue. Então, na nutrição, a gente olha esse aspecto. Lembrar que o nutricionista não pode fazer tratamentos hormonais, só que ele tem que saber o que o paciente já está fazendo previamente. Perfeito. Então, se faz ou não o tratamento. E na nutrição, entrar com estratégias, numa alimentação mais low carb. Não é zero carb, tá, gente? Não é. E vou resumir, né, o que pode acontecer, esse desespero, muitas vezes, de você buscar uma informação, né, numa fonte não segura, e faz lá uma dieta e corta totalmente carboidrato. Pode piorar o perfil de colesterol no seu sangue. Porque quando você reduz extremamente carboidrato, você tende a comer mais proteína e gordura. E isso pode aumentar mais ainda o colesterol. Então, piora todos os fatores aí de doenças e incidências. Então, mas é um perfil com carboidratos de baixa absorção, de baixo índice glicêmico, mais fibras, mais gorduras boas, né? Então, fontes de ômega 3, castanhas, peixes, linhaça, chia. A atividade física é extremamente importante. Toda atividade física ajuda a ação da insulina. Então, reduz esse perfil de resistência insulínica, melhora o emagrecimento, estimula músculo, que já é um anti-inflamatório natural também, né? Sono, estresse, tudo isso a gente tem que olhar nessa mulher. E, às vezes, entrar também com suplementos, né? De acordo com cada caso também. Que curioso, Dê, não tinha toda essa visão. Sempre foi algo que eu olhei com um pouco mais de atenção, mas ainda na dúvida. E quando você traz isso, fica muito mais claro. Eu acho que, para você que está assistindo, é importantíssimo você entender que existe esse risco, né, de você ser uma pessoa que precisa se atentar a todo esse ponto que é extremamente, acho que, importante e relevante de acordo com o momento da sua vida. E quando a gente fez algumas perguntas para pessoas conhecidas e tudo mais, mandaram também algumas dúvidas sobre endometriose e menopausa. A SOP sempre foi uma coisa minha, mas, assim,
a mulher, ela precisa se preocupar com essas diferentes coisas em alguma determinada fase da vida dela, SOP, endometriose, menopausa, etc. E quais as particularidades quando a gente fala sobre endometriose, por exemplo? O que que é, o que que causa, enfim. Te fiz um monte de pergunta, mas a dúvida em geral são essas as preocupações e SOP, acho que já fica super claro, mas e a endometriose? Endometriose, ela está sendo muito comum, mesmo porque ela comete 1 em cada 10 mulheres. Então, é um assunto bem recorrente. Tá evoluindo esse número? Tá evoluindo. Antes era menor? Era menor. E vocês vão entender o porquê na hora que eu explicar a casuística disso. É uma doença, né? Então, não tem cura. Mas tem tratamento, controle, né? E você pode ter tudo muito mais amenizado. Ainda tem muitas hipóteses de onde essa doença vem. Nem tudo na medicina é assim, descobrimos, sabemos a causa, pronto. A gente trata ainda em cima muito dos sintomas e do que apresenta. Mas uma das teorias mais validadas é o refluxo do útero. Mas antes, deixa eu contextualizar aqui. Eu sempre gosto de contar uma historinha, porque eu gosto que as pessoas visualizem. Endometriose, o que é endométrio? Endométrio é a camada que reveste a parte interna do útero, do órgão reprodutivo da mulher. Então, essa camadinha chama-se endométrio. Quando a gente entra no ciclo menstrual natural, há uma descamação natural e esperada e sai no fluxo menstrual, ok? Essa mulher, com essa hipótese de uma alteração genética, tem uma informaçãozinha que faz com que volte um pouco desse fluxo, volte um pouco dessas células do endométrio, como se fosse um refluxo, sabe? Só que essas células, elas vão migrar fora do ambiente que elas estavam, fora do útero. E aí elas podem acometer órgãos próximos. Então, é muito comum ter endometriose que acomete bexiga, rins, intestino, é muito comum. Só que é o seguinte, o corpo responde. É uma célula que está fora do ambiente dela. Então, ela está lá no intestino. O intestino não entende aquela célula, o corpo não entende. O que ela está fazendo aqui? Produz resposta imune. Inflamação. Então, uma das maiores queixas dessas mulheres é uma dor. E é uma dor, Brian, assim, impeditiva, que ceifa a qualidade de vida. Caramba. Sabe? Não é assim, eu tenho aquela cólica e tal. Não, eu não consigo respirar porque não dá pra me desdobrar, não dá pra ficar ereta. Tem uma fase da vida específica que isso vem à tona? É mais comum um período fértil, né? Mas pode começar desde a adolescência. Então, a partir da menstruação, né? Isso pode acontecer. E se não tá tratado, é um dos casos mais clássicos de infertilidade da mulher. Então, ele tem que ser tratado assim, né? Então, como eu disse, ainda a hipótese de onde ela vem, né? Qual a causa disso, mas já tem tratamento. Parte do tratamento é medicamentoso, então tem que passar ao seu ginecologista de confiança. Muitas vezes é uma carga hormonal, ou muitas vezes o DIU, né? Que é mais ali localizado, mas hormonal também. E também todos os órgãos que estão atingidos. Muitas vezes já tem tantos focos que às vezes é necessário uma intervenção cirúrgica para retirar mecanicamente esses focos. E a nutrição está aliada, por isso a importância, né, de olhar para essa mulher de uma forma integrativa. Então, claro, ela vai fazer acompanhamento médico, às vezes psicológico e nutricional, porque é um perfil inflamatório. Então, tem que ser uma alimentação mais anti-inflamatória. Perfeito. O que isso envolve? Aí, por que tem aumentado? Vocês vão fazer o link. Reduzir alimentos industrializados. Pensa que industrializado é igual aquela célula estranha, é igual uma toxina. O corpo, ele não entende como nós reagimos. Nós somos ainda, gente, parte orgânica, igual da época das cavernas. É a mesma coisa, DNA não evoluiu, tá? Psique evoluiu, muitas coisas evoluíram. DNA é a mesma coisa. Então, nosso corpo reage a... Se a gente lê lá numa tabelinha nutricional de numa barrinha X. Você vai ver lá, tem emulsificante, corante, acidulante, barará. Todas aquelas coisinhas que, né, até é difícil de ler, o corpo reage da mesma maneira. Produzindo macrófagos, produzindo substâncias para... Ele tenta evitar com que aquilo agrida o corpo, então ele ativa o sistema inflamatório. Então, já é uma mulher que está inflamada, com dor, alimentação desregrada, com industrializados, com açúcar, com álcool. Potencializa essa inflamação. Potencializa demais.
e entrar com os alimentos mais anti-inflamatórios, que é o que eu falo bastante, até e divulgo bastante. Fazer, à medida do possível, a alimentação mediterrânea. Então, são alimentos mais in natura, grãos integrais. Aí entra, assim, fonte de ômega 3. O ômega 3 é maravilhoso como anti-inflamatório, principalmente fonte de EPA. Bacana. Então, pode suplementar também, né? Tudo com acompanhamento. Atividade física, porque ajuda também a reduzir essa percepção de dor. E dependendo do caso da percepção de dor, a gente pode entrar com suplementação. Ou, às vezes, alimentos que tenham mais triptofano, né? Que melhoram a secreção de hormônios que dão mais prazer. Banana, aveia, cacau. E também entrar com suplementação de magnésio, muitas vezes. Ou até mesmo óleos essenciais que ajudam a acalmar, às vezes até chá, né, de valeriana, melissa, óleo essencial de lavanda. Então, o que essa mulher traz naquele momento, isso é muito importante. Uma visão de que fase ela está, como que está essa endometriose, o que foi acometido, qual é a fase de tratamento que ela está, estágio de fertilidade ou não, né? Que momento, até para a gente orientar. Poxa, vamos começar aqui, ainda não entra nas tentativas de fertilizar, né? De engravidar, porque vai ser frustrante, né? Mesmo porque ela sente muita dor, até mesmo inaptidão para o ato sexual, né? Nossa, é muito particular e tem vários pontos de conexão aí que são importantes a atenção, mas principalmente com o link à alimentação, né? Eu acho que é isso que falta naturalmente. E na sua opinião, quando a gente fala de menopausa, como que funciona? Existe um momento certo que chega e, chegou e eu sei, e sintomas que demonstram isso? Há uma confusão ainda grande sobre climatério, menopausa e pós-menopausa. É muito comum as pessoas falarem menopausa, estou na menopausa, já está com 70 anos, estou na menopausa. Não que seja errado, né? Mas usando os termos mais específicos para clarificar, climatério, gente, é o período que antecede, né? Isso pode acontecer 5, 10 anos antes da menopausa em si. A menopausa costuma acontecer, segundo os estudos, de 48 a 50 anos, normalmente. Mas pode ser 45, pode ser 50 e poucos, depende até um pouco, observe, fator genético, sua mãe e tudo mais, tem um pouco de relação. Mas pode ser induzida, dependendo de medicação, ou se você tiver que realizar uma esterectomia, tiver que tirar o útero, os ovários, aí você tem uma menopausa física, né, de retirar os órgãos produtores de hormônios. Mas normalmente é essa a idade. Então, o climatério antecede. E é um pouco complicado eu falar, entrei no climatério, porque no climatério você já começa a ter os sintomas. Tá. Então, por isso que fala sintomas de menopausa, na verdade, não é só na menopausa que você sente. É antes, pode ser 10 anos antes. Bacana. Eu já posso estar sentindo isso e Bacana. às vezes eu acho que eu estou sentindo. E os mais comuns, o fogacho, que é aquele calor que pode ser acompanhado ou não de sudorese, mas às vezes aquela percepção de, gente, vocês não estão sentindo isso, está todo mundo com frio. Você fala, nossa, uma coisa estranha aqui acontecendo. Costuma acontecer muito sudorese noturna, né? Então aquela pessoa que sua, às vezes arranca até o pijama e tal. É um dos sintomas. Começa a ter lapsos de memória, letargia, cognição um pouco mais reduzida, muita alteração de humor, e não só aquelas mais relacionadas à TPM, dificuldade de emagrecimento, então mais acúmulo de gordura. E às vezes se faz, o que é o ideal, fazer os exames de contagem hormonal, começa a ver ali já algumas alterações. Então você já está no climatério. A menopausa em si é um marco. É aquela mulher que ficou 12 meses... e outra coisa também no climatério, falhas, né, na menstruação. Então, a menstruação que às vezes vem, às vezes não vem, ou tem escapes, né? A menopausa não. É 12 meses pregressos sem menstruar. Tá. Então, você marcou lá a última data de menstruação. Hoje deu 1 ano daquela última data, do último escape. Menopausa. Depois disso é a pós-menopausa, que como eu comentei no início, a gente espera viver nesse menopausa e pós-menopausa 1/3 das nossas vidas. Então, tem que ser preparado hoje. Saúde óssea, a gente tem que observar muito nessa mulher climatério, pós-menopausa, porque o hormônio, a progesterona, né, que é o hormônio que a gente fala muito quando entra na menopausa, ele tem uma queda abrupta. E é um hormônio que nos protege, principalmente parte cardiovascular. Então, a gente tem que olhar para o sistema vascular, cardíaco dessa mulher, que envolve também o mental, né? Começa a ter morte neuronal. Caramba.
acúmulo de gordura, como reduz esse hormônio, que normalmente esse hormônio prediz que a gente acumule mais gordura nas periferias, aumenta os hormônios androgênicos, muitas vezes acumula aquela mulher que fala, nunca tive barriga, olha aqui agora. Gordura visceral, então se preocupar mais com a gordura dos órgãos, né, esteatose hepática e tudo que pode transcorrer disso, e queixas de insônia, é quase unânime dessa mulher. Insônia, baixa libido, dificuldade de concentração, é o que eu mais vejo de preocupação. Inclusive, numa enquete que eu compartilhei contigo, quem me segue, né, votou, de uma das preocupações que eu coloquei lá, no envelhecimento da mulher. O que você se preocuparia mais? Flacidez e redução de massa muscular, eu não lembro mais outras coisas que eu coloquei, mas em primeiro lugar deu cognição. Cognição e memória. Então, eu acho que essa é uma preocupação geral, né? Geral. E eu jurava que as pessoas fossem responder, e a flacidez, estética, né? E tudo mais. Não, porque a gente vê que acompanha também o pós-pandemia, essa preocupação de cognição, doenças neurodegenerativas. E é algo que a gente tem que se preocupar, sim, com esse perfil de mulher. Perfeito. Eu vou aproveitar a enquete, vou trazer já. Pessoal, esse é um episódio mais curto, mais objetivo, mais direto, porque saúde da mulher é um assunto muito amplo. E a gente fez, né, como a Dê comentou, a enquete, a gente conversou com outras pessoas, e o intuito aqui é trazer um overview sobre esses temas. Então, Dê, eu acho que da forma como você compartilha, você traz informações gerais, indo direto ao ponto, com consequências, com como tratar. Eu acho que é muito boa essa visão como um todo, e essa chuva de informações, né? Porque eu, principalmente, já sou homem e fico aqui desse outro lado consumindo todas essas informações meio surpreso, com tanta particularidade, com coisas que a gente precisa entrar no detalhe e se atentar. Então, pessoal, a gente está deixando na descrição um link como formato de enquete também, mas é um link de um formulário muito breve de 1 ou 2 perguntas com perguntas sobre temas de saúde da mulher que a gente precisa aprofundar, porque daria para fazer 2 podcasts só de SOP, só de endometriose, imagino eu, só de menopausa e também demais temas que sejam importantes. Então, o convite para a Dê aqui hoje foi justamente para que a gente faça um overview sobre saúde da mulher, que a gente contextualize esses principais highlights, digamos assim, né, que são esses maiores pontos de atenção que a gente precisa ficar atento. Outras pessoas também mandaram outras informações que também a gente incluiu aqui com o intuito de passar de uma forma breve, mas a gente está deixando esse link e use os comentários também, você que está assistindo isso, fala pra gente qual é o tema sobre saúde da mulher que a gente poderia aprofundar, que a gente poderia entrar mais no detalhe, porque a Dê é a nossa diretora de nutrição e saúde integrativa, pela sorte de todos, e a gente consegue explorar muito mais esses assuntos, tá? Então eu tenho o feeling de que são assuntos que existem conteúdos afora, mas talvez de forma muito apartada e que, portanto, a compreensão fica muito difícil, mas a gente está dispondo isso e acho que seria um prazer te ouvir cada vez mais sobre todos esses temas, sobre todas essas particularidades para a gente conversar a respeito. Então, bora deixar esse formuláriozinho, bora deixar essa enquete e usar as redes sociais, né? Porque eu acho que já interagiu bastante por lá também, né? Sim, podem consumir os conteúdos lá, vou deixar também meu @ aqui para vocês. E fiquem à vontade, né? A gente sabe que são conteúdos que a gente tem necessidade de aprofundar, de trazer isso de uma forma acessível, né? E dispor mesmo. Eu me coloco aqui à disposição. É o que eu faço no atendimento clínico, eu quero contribuir com você, que seja para chamar mais atenção e para trazer a importância desse cuidado, né? Porque é um investimento. Perfeito. Eu até posto todos os dias, quando eu vou na academia, eu falo, é investimento para a vida. Perfeito. Né? Então, não é o hoje. Comece com o que você tem hoje. A longevidade não é, vou pensar quando eu tiver 60 anos. Comece hoje. O que você pode fazer hoje? De estilo de vida, de sono, qualidade na alimentação, tudo que envolve o estilo de vida mesmo que você quer levar e como você quer se encontrar em cada fase. Cada fase ela tem que ser vivida na sua plenitude. Ao meu ver, envelhecer bem, longevidade saudável é autonomia, liberdade e você conseguir ter sua melhor, sabe? Na fase que você está. Perfeito. Se desenvolver da melhor maneira. Ter saúde e conseguir desfrutar
né, desfrutar de todas as suas fases com leveza e sabedoria. Perfeito. Então, pessoal, vamos deixar esse link para que vocês votem e também escrevam nos comentários e interajam nas redes sociais, enfim, para a gente fazer um compilado sobre esses temas e aprofundá-los cada vez mais, tá? Para trazer esse conteúdo sobre especificamente saúde da mulher. Pode ser um quadro isso aqui, inclusive. Legal. Super interessante. Dê, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Mais do que presente, né? Constrói isso aqui do zero também, pessoal. Então, dispensamos agradecimentos. O negócio aqui é todo dia junto e construindo. Que justamente o nosso intuito é propagar a importância da saúde alimentar para todo mundo e fazendo isso especificamente agora com saúde da mulher, eu acho que é um campo muito, muito importante que a gente precisa aprofundar. Mas é isso, obrigado. Não se esqueçam dos recados, a gente lançou recentemente a nossa comunidade de nutrição, chamada Comunidade Inspirando NutriSaúde. São diversos profissionais da nutrição cadastrados e fazendo parte desse movimento de toda a região do país, porque a gente sabe que a sua rotina não é simples, né? Você que é nutricionista tem que fazer tanto o atendimento e todas as rotinas nutricionais, além de entender sobre empreendedorismo, gestão, pessoas, contabilidade, jurídico, finanças, liderança e tudo que está em torno disso. Precisa conseguir estudar, consumir, desenvolver habilidade, e a comunidade é um ambiente onde você consegue tudo isso em um só lugar, junto com outros profissionais da nutrição. Então, link também na descrição. Em agosto, a gente faz o lançamento do Saúde Nutrition, que é a nossa plataforma de gestão nutricional, onde você também vai poder, em um só lugar, fazer toda a sua gestão nutricional e da sua rotina e dos seus afazeres, para que o seu dia seja muito mais produtivo, efetivo, e a Dê tá por dentro de tudo isso. Então, fica acompanhando, faça parte dos nossos movimentos e dos nossos próximos anúncios, digamos assim, porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Não se esqueçam de votar, tá? Próximo episódio a gente entra com profundidade em algum desses temas e aí eu tenho certeza que vai ser uma chuva de informação rica para você. Obrigado, Dê. Imagina, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.